Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Sedimentologia, e eu quero discutir com vocês hoje sobre porosidade. Então, qual o conceito de porosidade? Discutir o que é porosidade primária e quais são os controles, como isso se relaciona com a ideia de arcabouço, matriz e cimento que a gente discutiu antes, também o efeito da compactação, e quais são os tipos de porosidade secundária, como se relaciona com a primária em rochas terrígenas e carbonáticas. Então, inicialmente, a gente tem que perceber que o conceito de porosidade é adimensional. Então aqui, o espaço poroso, que é o espaço que estava vazio na rocha seca coletada, que está entre os grãos, foi preenchido com uma resina pigmentada de azul e depois foi feita uma lâmina delgada e observada no microscópio petrográfico. Então, você tem um arcabouço com grãos e tem um espaço poroso entre eles. É uma porosidade primária, uma porosidade que se originou na deposição. Ela foi um pouco reduzida por compactação. A gente pode perceber pelo tipo de contato entre grãos que a gente tem aqui, que tende a côncavo-convexo, um pouco de contato plano. Mas é uma porosidade que se originou durante a deposição, portanto primária. E isso aqui tem uma escala, aqui são os 500 micrômetros, mas se a gente tivesse outra escala e grãos obedecendo a essa distribuição de outro tamanho, os poros iam ter um tamanho correspondente e a porosidade, que é o volume do espaço poroso pelo volume total da rocha, que é dada numa porcentagem, ia ser mantida. Então você pode pensar na porosidade como independente da granulação. O volume. E para que ela serve? Esse é o volume que é possível de ser preenchido por fluidos. Então, quando essa rocha está em subsuperfície, lá na bacia sedimentar, esse espaço vazio está saturado de fluido, geralmente água, pode ser um aquífero, ou pode estar preenchido por hidrocarbonetos, por petróleo ou gás natural, em situações raras, mas muito cobiçadas aí pelo sistema econômico. Então, o volume que essa rocha pode abrigar de fluidos é a porosidade. Então, você calcula num dado volume de rocha quanto por cento disso é poro. Isso é o que você tem de máximo possível para abrigar fluidos. E essa é a importância do conceito de porosidade. Aqui só para mostrar que numa imagem no microscópio eletrônico de varredura, você tem fragmentos muito menores que aqueles e tem espaço poroso entre eles também. Essas sombras aqui que a gente observa nesse pseudo 3D são os poros. É claro que isso aqui está muito mais compactado do que aquilo. É independente do tamanho das partículas, da granulação, mas não é independente da seleção. É um conceito que a gente já viu em outra aula. E o que é a seleção? É a distribuição do tamanho dos grãos. Então, se os grãos são todos muito parecidos, é bem selecionado. Se tem uma variação muito grande de tamanho de grãos do arcabouço, é mal selecionado. Observe que o espaço poroso, aqui eu vou pintar de azul para fingir que a gente pôs na resina, ele está entre os fragmentos. E se os fragmentos são todos mais ou menos do mesmo tamanho, você tem um volume grande de poro. Mas se os fragmentos começam a ter uma variedade muito grande de tamanhos, chegando a esse caso extremo aqui, é como se você tivesse preenchido esses espaços aqui com fragmentos menores, ou, pensando alternativamente, como se você tivesse, se isso aqui fosse a menor granulação disponível, e você pegasse grandes áreas da sua rocha e colocasse um clasto sem poro nenhum nele. Então toda a área de um clasto maior do que a média, você pode considerar como uma área sem poro. Você pode pensar alternativamente que você encheu o espaço entre os poros grandes com fragmentos menores entre os grãos grandes, então a porosidade foi reduzida. De qualquer maneira, esse é o principal processo, vendo de uma maneira ou de outra,
esse é o principal processo de redução da porosidade primária sem nenhum efeito diagenético. Rochas que têm seleção melhor têm porosidade maior do que rochas com seleção pior, mesmo se não aconteceu nenhum efeito diagenético que altere a porosidade. Um segundo efeito, que não tem tanta importância assim, é menos relevante, mas é significativo, é o do empacotamento. O que isso quer dizer? Imagina que, para um caso extremo aqui, muito bem selecionado, você tem muitos fragmentos de grãos de areia, por exemplo, todos arredondadinhos e do mesmo tamanho. Você tem duas situações que são end members, você não vai encontrar uma situação perfeita dessa nunca na natureza, mas tendências a uma ou a outra. Uma delas em que o empacotamento é cúbico, você juntando linhas que ligam os centros dos grãos, desenha um cubo. Isso é obtido se você tiver bolas de bilhar, por exemplo. Você põe uma primeira camada de bolas de bilhar e põe a segunda camada com uma bola exatamente em cima da onde estava a anterior. Você vai ter esse arranjo cúbico que maximiza a porosidade. Ela pode passar de 40%. Note aqui a forma e a proporção desse espaço poroso em relação à área total aqui dessa seção. Claro que sem 3D, né? Então você imagina que esse poro tem uma forma de uma estrela, assim, de 6 pontas, né? Tridimensional. E num outro caso, é como se você colocasse as bolas de bilhar exatamente nos espaços vazios das bolas de baixo. Note que o volume de poro é muito reduzido aqui. Nessa simulação é menos de 30, 26, eu acho que eu consigo ler aqui. Essa situação tende a acontecer quando os grãos se depositam por saltação ou a partir da carga de suspensão, né? E isso aqui, se você tem uma situação de fluxos granulares, como a gente tem em frentes de dunas eólicas e coisas assim. A tendência a ficar mais próximo do cúbico e a tendência a ficar mais próximo do romboédrico. Uma variação significativa de porosidade para uma mesma granulação e uma mesma seleção, só pelo empacotamento. E um terceiro fator, que aqui está chamado de forma, mas inclui forma e textura superficial do grão, é essa questão de como você consegue arranjar uma trama do arcabouço se os seus fragmentos são arredondados e se os seus fragmentos são muito angulosos. Isso se potencializa se eles são angulosos e tendem a ser oblatos ou triaxiais, em vez de ser equidimensionais. O que a gente está vendo aqui? Bom, se a forma muda, você consegue ter porosidades muito altas. Imagina uma situação extrema em que os seus fragmentos são cartas de baralho, triaxiais e extremamente finos no eixo menor. Você consegue construir uma estrutura que é um castelo de cartas, né? Claro que isso não vai ter na natureza, mas olha a proporção que você teria aqui nesse caso de cartas de baralho, a proporção que você teria de arcabouço, de volume total, né, em relação ao poro. O poro aqui a porosidade é muito próxima a 100%. Claro que em rocha isso não vai acontecer, mas se você tiver um arranjo de fragmentos angulosos e com formas muito oblatas ou triaxiais, você pode ter, principalmente se eles estiverem depositados de forma muito aleatória, você pode conseguir porosidades muito altas nessa situação. Esse é um fator relevante, principalmente para rochas de granulação fina. Então, eu sempre pergunto em aula, nessa situação aqui, se a porosidade é maior ou menor do que seria se isso fosse um arenito sem matriz. E os alunos sempre me respondem que é menor, porque é aquele caso da seleção. A seleção faz com que a porosidade caia muito aqui, porque o espaço entre os grãos foi preenchido por matriz. Bom, tem um efeito de seleção, porque se você pensar no fragmento de
silt argila aqui como componente dominante, tem grandes áreas que não tem porosidade nenhuma. Isso acontece de fato. Mas a porosidade da matriz é maior do que a de um arenito, principalmente se ainda não compactou. Vocês podem observar na aula de diagênese e litificação que a gente discute as curvas de compactação e perda de porosidade com a profundidade, e os folhelhos partem de porosidades mais altas que os arenitos e compactam mais rápido. Por quê? Porque nessa escala microscópica, os argilominerais não são cartas de baralho, mas eles são bastante oblatos ou triaxiais, e durante a deposição eles são arranjados de uma forma muito aberta, que, é claro, é muito suscetível à compactação posterior. Então tem uma porosidade primária que é uma microporosidade, que não se associa a uma permeabilidade alta, é uma baixa permeabilidade, como a gente vai ver em outra aula, mas a porosidade é muito elevada. Com a compactação ela passa a ser reduzida. Então aquele efeito da forma, ele é muito mais sensível em litologias mais finas. E os casos em que a gente pode perder completamente a porosidade são casos em que você tem uma cimentação pervasiva, seja de que composição for, lembrando que os cimentos de argilominerais vão trazer uma porosidade associada. Assim, você olha na seção, na lâmina, e acha que o poro sumiu, mas a argila tem uma textura rica em poro. Isso pode acontecer também com sílica microcristalina em menor medida, mas um cimento de cristais grandes, seja carbonático ou um sobrecrescimento de quartzo, ele fecha mesmo a porosidade. Lógico que essas microporosidades não permitem facilmente a entrada ou fluxo de fluidos. Então, para efeitos práticos, não é de se considerar isso como uma porosidade efetiva, né? Mas ela está lá, vai ser perceptível em medidas de densidade, por exemplo, ou de saturação em água. Claro que a compactação reduz a porosidade. Então esse espaço poroso aqui é um espaço poroso primário, só que esses contatos planos ou côncavo-convexos entre os grãos mostram que a porosidade já foi maior e foi reduzida. No caso extremo, você pode chegar... Aqui tem um pouco de sobrecrescimento também, né? Mas chegar com muita dissolução por pressão em contato de grãos de quartzo, pode perder praticamente toda a porosidade. Então aqui para rochas terrígenas, a gente estava discutindo a porosidade intergranular primária e discutimos um pouquinho como ela pode ser reduzida por compactação. Mas processos diagenéticos, como a gente vê na aula específica, que já está lá gravada, podem permitir a ampliação de uma porosidade primária. Por exemplo, você tinha uma porosidade intergranular e começa a dissolver um pouco a borda dos grãos, você amplia essa porosidade primária. Isso é uma coisa que pode acontecer com muita ou pouca compactação. E, por vezes, você observa também poros que têm tamanhos anômalos. São maiores do que os grãos do arcabouço ou de dimensão muito parecida. E você não sabe o que aconteceu, mas provavelmente foi dissolução de algum componente que estava aqui dentro. E quando a porosidade é móldica, quando você percebe que a forma dessa ausência aqui, desse poro, é a forma de um fragmento detrítico original, você sabe que foi dissolução seletiva desses componentes que provavelmente eram de minerais máficos ou carbonatos, coisas que são mais solúveis durante a diagênese. Também existe porosidade secundária, que é dentro das componentes. Então, uma porosidade que é gerada pela dissolução parcial ou total, né? Nesse caso da móldica, parcial de um grão detrítico aqui. Então, esse poro está acompanhando a orientação da geminação desse mineral aqui. Então, uma dissolução parcial do grão. Então, ela é intragranular. E você pode dissolver parcialmente ou totalmente o cimento prévio. E ela vira intracimento. E um último tipo de porosidade que você acha em rochas clásticas é associado a fraturas abertas. Você vê um alinhamento da porosidade. Então,
efeitos diagenéticos, até tectônicos, afetando uma porosidade primária, tanto para aumentar quanto para reduzir. Em rochas carbonáticas, a história é muito parecida. Você tem sedimentação, poros interpartícula, intrapartícula, mas nesse caso o intrapartícula pode ser primário, não necessariamente é dissolução, porque você tem fragmentos de conchas, por exemplo, que já trazem uma porosidade neles. E aí se você precipita ou deposita uma rocha fina, um micrito, por exemplo, que não é capaz de entrar na sua concha, você vai ter uma porosidade com muito pouca conectividade, é verdade, mas uma porosidade grande aí, que é intrapartícula e é primária, diferente da que a gente viu em rochas clásticas. Muitos outros tipos de porosidade, fenestrais, por exemplo, em poros em estromatólitos, ele já nasce com a porosidade, poros associados à proteção por conchas, que são estruturas clássicas aí dos livros de estrutural, que são indicativas de topo originalmente deposicional, em sucessões deformadas, né? Também existe porosidade móldica, porosidade por fratura, intercristalina, por dissolução, como a gente viu antes. A por fratura pode estar ampliada por dissolução, porque é mais fácil dissolver rochas carbonáticas, então você pode ter, não apenas em fraturas, mas se tiver sobrepressão de fluido, isso pode gerar canais de dissolução dentro da rocha. E a porosidade de tamanho anômalo em carbonato é chamada de Vug, e ela pode chegar a tamanhos extremos, porque veja, até a porosidade kárstica, cavernas, podem ser entendidas como uma porosidade Vug, então ela pode ser decimétrica, métrica, e abrigar volumes muito grandes de fluidos, talvez não muito bem conectados, os poros, mas isso é uma coisa importante para hidrocarbonetos em algumas sucessões de carbonato. Parte do pré-sal aqui da Bacia de Santos tem porosidade Vug, e aqui a gente vê um exemplo de um testemunho com hidrocarboneto dentro de uma porosidade desse tipo. Bom, era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Obrigado.